Acho que está conseguindo traçar as políticas dentro das secretarias e conseguindo conectar de forma transversal. Então aqui a Andresa, então parabenizar então por toda essa discussão sobre ambiente, então importantíssima, aqui principalmente para a cidade. A Rosi daqui também tem ajudado em diversos debates, em diversos assuntos, por isso que eu falei, acho que essa capacidade de a gente agir de forma transversal é importantíssimo para a gente não ficar só no nosso quadrado ou tentando desenvolver só algumas questões e acha que ali é o suficiente. Hoje nada é suficiente, acho que a gente está num momento de transformação tão grande, se a gente não conseguir articular os mais diversos temas, a gente está perdido, a gente está fora do mundo. Então, parabenizar os secretários, então a Rosi também. E bem rápido, o Joel, através do consórcio, Sérgio Leonel, que a gente vem traçando e discutindo diversas questões sobre China, importantíssimo. A Irina, que aqui daqui a pouco vai falar com a gente, parceira importante aqui da nossa região. O Heroíno aqui falou bastante e a gente está nessa transformação, nunca vista antes na história. A indústria 4.0, a manufatura avançada, digitalização, dos mais diversos nomes, de repente onde você estiver estão usando, mas a gente está numa transformação tão grande que às vezes a gente não percebe, que cada dia surge uma coisa, se você está numa área diferente, você não se conectou com aquela coisa, mas a gente precisa de fato criar um esforço coletivo para a gente tentar colocar a região nessa transformação, senão também a gente fica fora. E aqui a gente tem um problema, o Heroíno estava falando, a gente precisa aumentar a capacidade das nossas empresas, a competitividade, a produtividade das nossas empresas aqui na região. A gente costuma brincar que a gente está no debate da indústria 4.0, mas muita empresa aqui não saiu do 0.4. Não conseguiu entrar na terceira revolução industrial, que é com a microinformática. E não é porque o empresário não quer ou a empresa não quer, porque não tem os instrumentos necessários, não tem a condição necessária, não tem aquela linha de financiamento, não tem um suporte técnico. Então, esse é um desafio que está colocado para a gente. Como a gente articula? Porque aí muito tem a ver desse processo de reindustrialização ou a reorganização dos setores econômicos, que a gente tem uma transição da indústria para os serviços, que a gente precisa fazer aqui na região. De fato, a gente se transformou na região de serviços, mas infelizmente em serviços de baixa complexidade, poucos intensivos em conhecimento. E todo o país do mundo que conseguiu fazer a transição da indústria para o setor de serviço foi para serviços de alto conhecimento, intensivos em conhecimento. Por isso que conseguiram manter o padrão de vida da população, manter a renda, por isso que conseguem desenvolver política pública. A gente não conseguiu fazer essa transição aqui na região. Acho que está colocado nesse momento um desafio para a gente discutir como a gente faz essa transição. E aqui a gente está numa região privilegiada. O Heroíno aqui acabou de falar, o Zé falando aqui, outro instrumento do Sebrae, tem o Senac aqui, o Maurício acabou de falar também, o Gabriel não chegou, mas o César, a gente tem instrumentos aqui importantes para dar o suporte para a gente fazer essa alavancagem. Então a gente precisa conectar, a gente precisa articular. Além de, a gente tem instrumentos, como os institutos aqui de pesquisa, ciência e tecnologia. A gente tem o Parque Tecnológico de Santo André, que está ali sob a liderança do Evandro. A gente tem uma gama de universidades aqui na região importantíssimo. Poucas regiões do país têm uma gama de universidades como a gente tem aqui na região do ABC e a gente não consegue aproveitar. E aqui, é culpa de todo mundo, e também tarefa de todo mundo, porque a iniciativa privada nos conectou, a própria universidade não se conectou com a iniciativa privada, a universidade não se conectou com o poder público não se conectou com a universidade, então a gente tem um desafio enorme aqui para cumprir, na nossa região, para a gente fazer esse debate. E aí, a gente vem tentando consolidar algumas conversas aqui na região, e aqui para eu ir finalizando.
A gente tem esse debate da indústria como central. 1/3 do nosso PIB ainda é indústria na região. Tem cidade que é um pouco mais, cidade que é um pouco menos. Mas a gente consolidar as novas cadeias de produção, né, pensando nessa neoindustrialização, mas sem esquecer das cadeias de produção atual, né, a gente tem que ir para a descarbonização sim, batata, o mundo não aguenta, né, do jeito que a gente está, para isso aqui, né, a Agenda 2030, como eu falei, Ribeirão vem cumprindo muito bem. Então a gente tem que ir para a descarbonização, a gente tem que ir para a digitalização, a gente tem que se apropriar de todo esse debate dessa transição energética que a gente está vivenciando, mas a gente tem que saber conectar o que é o novo e como pegar o que está colocado nesse momento, como eu falei, e dar o suporte necessário para alavancar. Senão a gente só pensa nas novas cadeias, só pensa no neo, né, na neo-industrialização, e esquece das atuais cadeias. Então a gente tem um desafio enorme. E nossa região é um território propício para a gente fazer todo esse debate, porque a gente tem todos os elementos aqui, a gente tem todo o suporte técnico. E importante, uma coisa que eu venho falando, né, em diversos locais, eu estava, né, essa semana em diversas reuniões lá no Ministério da Indústria, né, lá em Brasília, discutindo diversas coisas, e eu costumo falar aqui a todo momento, e a gente está num momento privilegiado aqui, né, na região. E olhando muito, porque eu tenho muito contato com os secretários de desenvolvimento aqui da região. Lógico, boa relação com os prefeitos, construindo com os prefeitos, abertura, mas a gente está num momento importante que os secretários de desenvolvimento estão comprometidos, né, com o momento que a gente está. Então a gente tem tudo, né, propício para a gente dar o salto necessário. Então a gente está discutindo como desenhar impacto pelo futuro da indústria aqui na nossa região, como consolidar de fato um ecossistema de inovação aqui na nossa região, para a gente conectar com os setores econômicos. E aí, a gente tem diversos debates paralelos, até conectando um pouco com a fala, né, do Heroíno. A gente está desenvolvendo um trabalho com a Federal do ABC sobre reconversão industrial. Deitar aqui o Edilson, que a gente vem fazendo algumas conversas, a gente está tentando reconectar a região com a indústria de defesa, para pensar além do setor automotivo ou setores tradicionais aqui, pensando na indústria de óleo e gás, né, pensando no próprio complexo industrial da saúde, né, e está ali o Evandro, né, que vem fazendo um trabalho importante nessa questão da captação dos investimentos de saúde para a região. Santo André é a segunda cidade do estado de São Paulo, só perde para São Paulo, capital, que tem mais equipamentos de saúde. Então a gente tem um potencial enorme para alavancar a indústria. E na hora que eu falo indústria, não é só o processo produtivo, é rebater também no setor de serviços. Então a gente tem uma capacidade enorme para articular. Então a gente tem as condições dadas aqui na nossa região e a gente então tem que fazer o quê? Articular os atores, pautar os atores, para a gente poder dar esse salto. E aqui, deixar um convite. Na próxima terça-feira, estamos trazendo o BNDES aqui, né, para a região do ABC. Então nós vamos estar lá, agência e consórcio, né, nós vamos estar com 2 diretores do BNDES, o Gordon, que é de políticas industriais, e, né, o Nelson Barbosa, que foi ministro do planejamento e hoje ele é diretor do planejamento estratégico do BNDES. Estamos retomando a parceria BNDES e agência, e a gente quer estabelecer quais são os objetos da parceria, né, e quais são os temas que a gente vai tocar. E vou finalizar aqui, Ali. E só por último, né, parabenizar, né, então aqui o Rubão, né, o Guto, né, pelo trabalho, né, pelo esforço que vem fazendo, né, e aqui em nome da gente falar dessa parceria que a gente tem, né, e falar que de fato, né, se a gente, né, conseguir consolidar, né, o que o Rubão, o Guto vem discutindo, vem organizando, a gente consegue dar o salto necessário aqui para a nossa região, para colocar a região no futuro. Então, obrigado, parabéns Marli, parabéns Secretaria e parabéns o Fiesp Lina, né, por criar esse posto avançado para a gente poder articular aqui melhor todos os atores, como a doutora Luciana está aqui, né, representando as empresas, que de fato precisa ter um espaço para ter esse diálogo e fazer uso das ferramentas necessárias. Obrigado e desculpa me alongar.